Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna aqui do QI Pré-Vestibular. Meu nome é Vitor Augusto. Mais uma aula dando sequência às rochas sedimentares. Na aula passada a gente trabalhou um pouco mais com a geopolítica do petróleo e agora a gente vai dar sequência. Mas antes, evidentemente, não se esqueça, pelo amor de santo Deus, de se inscrever aqui no youtube.com/QI Pré-Vestibular. Não se esqueça de deixar o seu joinha e também de ativar o sininho para você receber notificação. Quaisquer dúvidas eventuais que você tenha, é só você mandar aqui no comentário desse vídeo que a gente resolve para você, beleza? E aí, dando sequência, nós vamos começar com as rochas sedimentares químicas. Nós já tivemos um encontro aqui no YouTube falando sobre a diagênese, o processo de formação de rochas sedimentares. Agora, a gente vai focar nas rochas sedimentares químicas e uma mega especial, o estudo de caso de todos os vestibulares, o calcário. Calcário é uma rocha formada majoritariamente por um mineral chamado calcita e a sua composição química é o famoso CaCO3, que os professores de química amam balancear a equação com o tal do CaCO3, beleza? Então, Ca, CO3, um mineral chamado calcita e uma rocha chamada calcário. O grande lance dessa rocha é que ela é muito especial, dada a sua elevada vulnerabilidade a sofrer corrosão. E essa vulnerabilidade extrema, suscetibilidade em relação à corrosão, faz com que esses ambientes sejam ambientes repletos de cavernas, de condutos formados justamente por esse fenômeno. E aqui eu trabalhei com vocês, tá? Deixei colocado no quadro que a formação de cavernas, e aqui eu vou usar tanto caverna quanto o termo gruta. Tá? Gruta, caverna são terminologias regionais e não importa, você pode utilizar as duas terminologias, beleza? Então, nesse caso, a formação de cavernas e espeleotemas. Sempre que eu pensar em cavernas, o prefixo que você vai utilizar é espeleo. Espeleotemas, então, são formações das cavernas, como as famosas estalactites, estalagmites, colunas, cortinas e por aí vai. Então, sempre que você pensar em espeleo, associa a caverna. Não à toa, a ciência que estuda as cavernas é a espeleologia. Então, aqui eu deixei para vocês um outro termo que pode ser muito importante, e aí pega todo mundo de calça arriada, que é o termo karst, ou kárstico. Karst vem da origem germânica, que é campo de rochas calcárias. E aí, esse campo de rochas calcárias dá origem a grandes formações de cavernas, de grutas e por aí vai. Então, quando eu cito o ambiente kárstico, na verdade eu estou citando o ambiente de caverna. E aí eu deixei para você aqui uma representação clássica de como vai aparecer nas questões. É sempre importante você se atentar às legendas das representações. Por que eu estou falando isso? Tradicionalmente, quando você observa a litologia cristalina, e eu falo de litologia cristalina, vai aparecer para vocês nas questões com aquelas cruzinhas, com os xizinhos, beleza? E aqui, no caso das rochas sedimentares, você vai ver nas questões de vestibular, nos diagramas, nos blocodiagramas, aquele traçado horizontalizado. Eu expliquei para você lá na aula de rochas sedimentares o porquê disso, o princípio da horizontalidade e da superposição. Essas rochas são estratificadas, então na hora da gente usar uma simbologia para as rochas sedimentares, a gente tradicionalmente usa aqueles traços horizontais. Porém, como o calcário é uma rocha muito especial, ele pode aparecer com esse formato de tijolinhos do bloco diagrama, e aí sempre que você vê uma questão trabalhando com rochas rochas sedimentares, se for o calcário, vai aparecer com esse formato de tijolinho, beleza? Então já tracei a legenda para vocês aqui e vou mostrar um outro detalhe. Como que essas cavernas e essas grutas se desenvolvem e também se ampliam ao longo do tempo. Eu tenho tradicionalmente a água da chuva, a água natural da chuva, tá? Que entra em contato com o CO2 atmosférico
e desenvolve a partir daí o produto que é o H2CO3, também conhecido como ácido carbônico, um ácido leve. E esse ácido carbônico vai infiltrar no solo e, portanto, depois vai infiltrar na rocha. Essa água que acabou de infiltrar vai aumentar a corrosão dessas rochas, formando imensas cavernas, grutas e por aí vai. Além disso, nós temos também a presença dos ácidos orgânicos, podendo potencializar a ação da corrosão dessas mesmas rochas. E com o passar do tempo, essas cavernas podem se expandir, essas cavernas podem crescer. Não à toa, você já reparou no contexto, nos ambientes de caverna, e aí para cada cidade do país você tem uma caverna específica, e para você, que é aluno do QI pré-vestibular, que mora em Belo Horizonte ou na região metropolitana de Belo Horizonte, definitivamente já visitou a Gruta da Lapinha ou a Gruta do Maquiné, lá em Cordisburgo, no coração de Burguês, terra do nosso queridíssimo, um dos mais brilhantes autores da humanidade, que é o João Guimarães Rosa, beleza? E aí lá em Cordisburgo, lá na Gruta do Maquiné, você observou que a gente tem, primeiro, piscinas naturais, pequenos laguinhos, piscinas naturais dentro das cavernas, vários de vocês já viram isso, tá? Algumas pessoas já foram também em Bonito, no Mato Grosso do Sul e por aí vai. E além disso, a gente pode observar no teto as estalactites e no piso várias estalagmites. Essas formações, que são formações de dentro da caverna, são os chamados espelhotemas e estão representando o endocarste, todas as formações que estão na porção interior de uma caverna. As estalactites são formadas como? E aí é muito importante porque isso também é questão de prova. Olha só, e veja bem. Se eu penso no estalactite, a água infiltra na rocha. Ela vai chegar no teto da caverna. Essa água está carregada de carbonato de cálcio. Toda vez que essa água precipitar do teto para a caverna, ela libera parte desse carbonato de cálcio, ela deixa parte desse carbonato de cálcio no teto. E esse carbonato de cálcio vai ocorrer nesse processo a calcificação dessas áreas e a formação das estalactites e o crescimento das estalactites. As estalactites sempre vão crescer, portanto, já que é o sentido da água, de cima para baixo. E elas vão se expandindo com o passar do tempo. Até chegar, por exemplo, na estalactite mais famosa do mundo, aqui em Minas Gerais, lá na Gruta do Janelão, próximo a Itacarambi, no norte de Minas, próximo a Montes Claros também, na região das cavernas do Peruaçu, nós temos uma estalactite, que é a perna da bailarina, que tem mais de 25 metros. Você já imaginou o que é isso aqui de 25 metros? É um monstro de estalactite e também é um monstro de janela. E é um monstro de caverna. Vale a pena você conhecer o Janelão lá nas cavernas do Peruaçu. Não deixe de ir, assim, está muito próximo de Belo Horizonte. Para você, um final de semana prolongado, você vai para lá tranquilamente. E além disso, quando essa água chega até o fundo da caverna, ela também vai liberar parte desse carbonato de cálcio ali e vai desenvolver as estalagmites. Então, as estalactites crescem de cima para baixo, as estalagmites crescem de baixo para cima e, eventualmente, elas podem até se conectar. Quando elas se conectam, formam colunas. Professor, eu tenho que saber o nome disso tudo? Em geral, não. Os vestibulares querem que você tenha uma noção geral dessas feições. Mas você não precisa ficar decorando todos os espelhotemas. Pelo amor de santo Deus, não pegue um livro de grau superior. E um outro ponto que chama atenção dentro das cavernas é o padrão de drenagem. Porque de vez em quando você está dentro da caverna e aí você vê um riozinho passando, um ribeirãozinho, um riachozinho, um corguinho. E aí, do nada, esse corgo some. Ele entra dentro de um conduto, dentro da caverna, e desaparece. Escafedeu-se. Ó, Arlindo Orlando, tá? E aí, nesse caso, ela entrou para dentro da caverna, entrou no interior da caverna e dali você não sabe para onde vai mais. Não à toa, uma das profissões e um dos hobbies, um dos esportes mais perigosos do mundo é o mergulho em cavernas, porque você entra nesses condutos, ali vira um labirinto e você pode se perder. Esse padrão de drenagem é a drenagem criptorreica.
Tudo que tem o prefixo cripto está associado a oculto. Como eu disse para vocês, essas feições aqui são feições endocársticas. Existem feições também do lado de fora, que são as feições exocársticas. Pensando em feições exocársticas, eu tenho dolinas e uvalas. Você imagina o seguinte, uma gruta desabou, uma gruta solapou, caiu. A superfície vai ficar a mesma coisa? Não, a superfície vai ter também uma área deprimida, porque a superfície vai desabar também. E, obviamente, se chover nessas áreas deprimidas, que são chamadas de dolinas, e caso essas dolinas se conectem, a gente chama isso de uvalas, quando chove, preenche de água. Se preenche de água, eu tenho uma lagoa. E as 7 lagoas, que não são apenas 7 lagoas, são dezenas de lagoas, lá de Seven Lakes, por exemplo, são formadas por esse processo. 7 lagoas está estruturado em um ambiente kárstico. Não à toa o vetor norte aqui de Belo Horizonte, você tem muita produção de cimento, muita caverna, a região de Lagoa Santa, idem, beleza? E aí, se eu tenho o solapamento, o desabamento de grutas, duas consequências disso. Primeiro, a infraestrutura vai ser prejudicada, vai ser comprometida, a infraestrutura urbana, porque alguém teve a brilhante ideia de construir uma cidade em cima de um ambiente kárstico, e se você constrói uma cidade em cima de grutas e cavernas, eventualmente, esse sobrepeso, essa pressão exacerbada sobre as cavernas pode acabar gerando também, potencializando o solapamento dessas grutas. E toda vez que uma gruta desaba, já que são milhões de toneladas de rocha desabando, eu também posso apresentar, eventualmente, terremotos. Os terremotos são características, tá, clássicas de ambientes kársticos também. E é um dos motivadores, um dos 5 motivadores de terremotos no Brasil, beleza? E aí, dando sequência, todo esse ambiente kárstico tem forte relevância econômica. Esses ambientes não são dissociados e não são menos importantes que outros, tá? Nos ambientes kársticos, eu tenho uma grande produção de cimento, então muito importante para a construção civil. Se você for para o vetor norte de Belo Horizonte, você vai ver isso tranquilamente. Além disso, a produção de insumos químicos, tinturarias. Gente, é impressionante a quantidade e a diversidade de produtos que o calcário pode gerar. É assustador. É impressionante o tanto que essa rocha é atrativa do ponto de vista econômico. E Minas Gerais tem um destaque muito grande para isso. Minas Gerais é o maior produtor do país. Junto com o Mato Grosso do Sul, nós temos as maiores reservas. Só que de reservas lavráveis, efetivamente, Minas Gerais supera em muito qualquer outro estado. E aí vem um detalhe muito interessante que, infelizmente, os vestibulares não vão cobrar, mas é muito legal que você saiba, que a produção de insumos químicos, ela trabalha não só com a mineração, mas com o beneficiamento desse produto que foi minerado. E olha que interessante, o estado de São Paulo é o estado que mais produz insumos químicos com o calcário, não o estado de Minas Gerais. Minas Gerais produz muito calcário, pode até fazer brita com isso também, além de tudo que eu já citei, mas quem produz mais insumos químicos à base do calcário, por exemplo, como o calcário agrícola, voltado para os insumos químicos agrícolas, é o estado de São Paulo, e aí você identifica uma diferença aí bastante significativa na industrialização dos dois estados, né? Então, como eu coloquei aqui para vocês, o grande destaque que os vestibulares vão fazer, você pode ter certeza disso, é a utilização do calcário para a calagem, e isso permitiu o desenvolvimento, a expansão da fronteira agrícola e o desenvolvimento do agronegócio. Para a gente encerrar, não se esqueçam da relevância cultural, cotidiana, social das cavernas. Aqui eu tracei para vocês a relevância no aspecto turístico, muito, mas muito importante, a indústria sem chaminé, fundamental pensar no turismo também como agente de desenvolvimento econômico. E, além disso, nós podemos pensar na própria arqueologia. E sempre que eu falo de arqueologia, não confundam, evidentemente, com paleontologia. Paleontologia, estudo dos registros de vida do passado. A arqueologia, o estudo sobre as civilizações do passado humanas. Escala de tempo humana, isso aqui, não é escala de tempo geológica, como a paleontologia. E dentro desse contexto eu tenho os registros fósseis encontrados aqui, e aí pode ser para a paleontologia também, tá? Mas aqui eu vou focar principalmente na Luzia, por exemplo, encontrada aqui
próximo na região metropolitana de Belo Horizonte, tá? A região de Lagoa Santa. As pinturas rupestres, que também são muito importantes, como registros arqueológicos fundamentais, e os petróglifos, que são outros tipos de registros rupestres, também encontrados aqui em Minas Gerais, beleza? Então, com isso, eu vou dar uma licencinha do quadro para vocês tirarem aquele print maroto da tela e um grande abraço e tchau, tchau.